Vamos lá, primeira pergunta, professor, qual que é o melhor exercício para quem tem fibromialgia? Essa é clássica, essa é campeã. Eu recebo quase todos os dias, né? Então, o que eu costumo muito ouvir as pessoas falarem? O mais importante para você que tem fibromialgia é você praticar exercício físico. Porque o exercício físico ele vai trazer um benefício de alívio das suas dores, ele vai te trazer um benefício na melhora da qualidade do sono, na melhora das funções básicas do seu corpo, né? Só que essa informação, na minha opinião, é uma informação muito errada. Você não pode praticar qualquer tipo de exercício físico, você que tem fibromialgia, entendeu? Tem pessoas que falam assim, né? É muito melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Não necessariamente, depende, entendeu? Porque se você faz alguma coisa que o seu corpo não está preparado para aquela prática que você vai aplicar, você, ao invés de melhorar ou manter estável a sua qualidade de vida, você pode regredir, você pode piorar, entendeu? Porque pode ser uma simples caminhada, mas essa simples caminhada, se você... mal consigo andar, a Isabel falou, tá vendo? A Isabel Goldinho, tá vendo? Esse é o caso dela, por exemplo. Se você não consegue nem andar, aí vamos supor que você gosta de fazer a caminhada. Aí você escutou de alguém falando assim, o importante é você fazer qualquer tipo de exercício. Então eu gosto de fazer caminhada, eu vou fazer caminhada. E aí você fica com mais dor, entendeu? Essa pessoa não consegue nem andar, como assim ela vai fazer o exercício que ela mais gosta? Então não é assim que funciona. O pessoal que está mandando perguntas aqui no bate-papo, eu vou pedir que vocês concentrem a pergunta aqui no balãozinho, tá vendo? Tem um ponto de interrogação. Que aí fica mais fácil de eu selecionar e ler para vocês, tá? No bate-papo vai subindo, vai sumindo. Então, professor, então qual tipo de exercício eu que tenho fibromialgia tenho que fazer? No meu método, né, com o acompanhamento que eu faço com as minhas alunas de consultoria online, eu utilizo a programação de exercício físico voltada para melhorar a qualidade de vida e aliviar as dores, tá? Mas de acordo com a necessidade de cada aluna, porque cada aluna vai ter as suas particularidades. Tem aluna que vai precisar melhorar a flexibilidade de membro inferior, vai precisar minimizar a tensão de membro superior, vai precisar minimizar a tensão de membro superior, e tem algumas alunas que vão precisar começar com aeróbio, outras não vai poder começar com aeróbio. Então cada um tem suas particularidades, entendeu? Não é tão simples quanto parece. Então vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de luta. Não é assim que funciona, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que ter o mais importante, não é qual exercício você vai fazer, na minha opinião, tá bom? Quem estará montando essa programação para você. Será que esse profissional tem experiência suficiente para lidar com a fibromialgia? Ele tem o conhecimento? Não que o profissional seja ruim se ele não tiver. Porque dentro da prática de exercício físico, da profissão como professor de educação física, tem muitas possibilidades, né? A gente não consegue ter o conhecimento de tudo, então você tem que procurar um profissional que ele dedique o tempo dele naquela questão específica, entendeu? Em reabilitação, se for em fibromialgia somente, melhor ainda, entendeu? Porque assim, dentro do exercício físico a gente tem várias modalidades, né? Não tem como o cara ele comandar, assumir e ter conhecimento de tudo, entendeu? Então você, de uma vez por todas, você não pode fazer qualquer tipo de exercício. Você tem que fazer aquele exercício que o seu corpo ele precisa naquele momento, que você precisa melhorar as funções. Tá com dor na cervical e no ombro? Vai focar em exercício para melhorar as dores da cervical e do ombro, entendeu? Não fazer exercício aleatório para o corpo todo. Tá com dor nos pés e no joelho? Vai utilizar estratégias, entender o que está acontecendo, utilizar estratégias para melhorar as dores daquela região. Pode ser o comprometimento da flexibilidade, pode ser o comprometimento da força, da resistência, da mobilidade articular, pode ser tensão excessiva da fascia muscular. A gente tem um tecido que se chama fascia muscular, tá vendo o corpo humano aqui atrás? Que ele envolve todo o nosso corpo, né? Ele está sobre os músculos. E aí ele fica tenso, você sente como se estivesse sendo amarrada dentro de um saco, sabe? Aí você vai encolhendo, vai sendo amarrada. Então isso vai gerando dor em você. Você vai se sentindo encurtada, travada, você vai sentir fadiga, entendeu? Porque você vai fazer o simples movimento do dia a dia, mas você vai sentir que tem alguma coisa te puxando, te prendendo, te sufocando. Então é mais ou menos assim. Se você sente assim, que a maioria das pessoas acabam sentindo, que tem fibromialgia e tem dor, você tem que utilizar estratégias para minimizar isso. Através da sutura miofascial, que é uma automassagem, tem vários equipamentos e várias formas de aplicar. Através do alongamento, que é um exercício que melhora a sua flexibilidade.
Enfim, tem várias opções, tá bom? Então é por aí. Vamos lá, vou selecionar uma pergunta aqui. Ó, primeira pergunta aqui da Jane, né? Segunda, na verdade, ela falou assim: é normal os pés e tornozelos ficarem inchados? Normal não é, tá bom? Se fosse normal todo mundo teria, tá? Não é normal, na fibromialgia também a gente não pode considerar que é normal. Então alguma alteração tem. Pode ser alimentar, pode ser o sobrepeso, né? Se você está sobrepeso ou com obesidade, pode ser a falta de movimento, a fraqueza da musculatura, a flexibilidade comprometida, a mobilidade comprometida, enfim. Então, você precisa saber, para você tratar, você precisa ter o diagnóstico, saber o que realmente é, né? Nessa articulação. E aí, depois que você tem esse diagnóstico, aí a gente aplica os exercícios para poder melhorar, entendeu? Através do meu programa, por exemplo, eu faço avaliação física com as minhas alunas. E através dessa avaliação física, eu consigo identificar qual é o elo mais fraco, né? Que eu falo, o que é elo? Imagina uma corrente que tem vários gomos. A corrente não tem gomo? Um gomo vai prendendo no outro e aí vai criando aquela corrente grande. Então, é o nosso corpo. Cada articulação, cada região do nosso corpo é um elo. Entendeu? E uma região está conectada com a outra. Então, a gente vai identificar qual é o ponto mais fraco. Mas dentro desse elo tem algumas particularidades. Entendeu? Tem a estabilidade da articulação, tem o movimento da articulação, tem a resistência, a força, o equilíbrio, enfim. Tem vários pontos que precisam ser analisados. E aí, quando você identifica que um desses pontos ele está mais prejudicado, a gente usa estratégia para melhorar isso, entendeu? Quando você melhora esse ponto, automaticamente você melhora o corpo de uma forma geral, e aí você vai distribuindo os exercícios para as outras regiões. E aí a pessoa ela vai melhorando. Não é só isso, esse é um dos principais pilares e o principal. Mas tem outros também, né? Tem a saúde mental, tem a alimentação, que pode ser ajustada também. Tem a boa postura do dia a dia, na hora do sono. Que mais que a gente pode classificar? Uso medicamentoso suplementar, aí vai depender, cada caso é um caso, entendeu? Tem as suas particularidades, tá? E por aí vai. Aí tem muitas particularidades, vai depender da pessoa, do histórico da pessoa, tá bom? Vamos para a próxima? Eu vou ler aqui então, ó. Foi a Vasconcelos Nani. Ela falou: tem condromalácia patelar de grau 4. Para quem não sabe, né, é um diagnóstico que a pessoa tem na articulação do joelho. Então é um desgaste da região e aí ela sente dor no joelho. Qual o melhor exercício, Pilates ou academia? O Pilates e a academia não é exercício, é uma modalidade, vamos dizer assim, é uma empresa, entendeu? Poxa... Independente de qual você vai fazer, o mais importante é saber quem é o profissional que vai prescrever para você, entendeu? Não tem como eu falar assim para você: o Pilates é o melhor. Chega lá, você não tem um bom profissional te acompanhando. A academia é o melhor. Academia, dentro da academia tem a musculação, tem o funcional, tem crossfit, tem várias coisas. Você vai fazer qual, né? Vamos supor que você falou da musculação, né? No lugar da academia. Muita gente fala academia, mas é a musculação. Lá funciona da mesma forma. Você tem que entender quem é o profissional que vai conduzir. Se for um estagiário, o cara não vai ter muito conhecimento para lidar com a fibromialgia. Aí de forma urgente, né, na emergência ali, ele vai buscar alguns artigos, ele vai ler sobre o assunto, mas é pouco demais, entendeu? Na teoria é tudo bonitinho, mas na prática é outra coisa. A pessoa tem que ter uma baita bagagem, tem que ter estudado sobre o assunto, não é tão simples quanto parece. Tá bom? O Pilates eu já falei diversas vezes aqui que eu não recomendo para quem tem fibromialgia. Não estou criticando, falando que o Pilates não funciona. É uma particularidade minha, já expliquei várias vezes o motivo e dei alguns exemplos, mas de forma geral e específica eu não recomendo, tá? Para outras pessoas que têm outras questões, tudo bem. Agora, para fibromialgia em particular, não. E aí a academia, se for a musculação, eu recomendo a musculação, mas você tem que ser acompanhado de um profissional muito bom. É igual um carro. Tem um Fusca e tem uma Ferrari. Qual que é melhor? Teoricamente, a Ferrari. Mas se você colocar um motorista ruim para conduzir a Ferrari e um motorista bom para conduzir o Fusca, provavelmente o Fusca ele pode ganhar essa corrida, né? Se tiver uma corrida entre os dois. Porque a Ferrari, se o cara não sabe conduzir, ele pode bater, ele pode cair no buraco e quebrar. E o Fusca não. Um bom condutor, o cara vai chegar até o final. A probabilidade é essa. Então, mais ou menos, tá? Eu faço essa comparação só para vocês entenderem, dando um exemplo diferente.
Deixa eu selecionar uma pergunta aqui. Ó, vamos lá. Pergunta da Alexandra 2580. Ela disse o seguinte: o que fazer para aliviar as dores da parte posterior do joelho? Então, a parte posterior do joelho tem que entender se é na articulação, no tendão ou na musculatura, né? Tem que verificar isso. Tem um diagnóstico? Você já foi no ortopedista, por exemplo, no fisiatra, e aí você avaliou com detalhe, e aí ele te deu um diagnóstico, porque aí pode ser várias questões, entendeu? Ó, tá vendo aqui o bonequinho aqui, ó? Pode ser bem aqui no meio, bem nessa região, pode ser um pouco mais embaixo. Se for embaixo, é nos músculos gastrocnêmicos, que é o músculo da panturrilha, a batata da perna, né? Se for mais em cima aqui, é tríceps sural, músculos posterior de coxa. Então tem que entender. Aí a gente pode identificar se é fraqueza e desequilíbrio da musculatura, que envolve esse grupo muscular de baixo e esse grupo muscular de cima. A gente pode entender se é a falta de flexibilidade dessa cadeia posterior. A gente pode verificar se é a falta de mobilidade e estabilidade, porque tem a mobilidade, tem a estabilidade também da articulação, cada uma tem sua função, tem que verificar todos esses pontos. Mas de forma geral, para aliviar a dor, se for uma dor tensional da musculatura, você pode fazer uma automassagem, tá? Tem um rolo de soltura miofascial, você pode usar, por exemplo, a bolinha de soltura miofascial, o rolo, deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Eu sempre mostro esse aqui porque eu tenho dois, né? Mas eu não uso. Eu uso um que é todo liso, mas ele não fica aqui. Então esse aqui, ó, esse aqui é um rolo. Ó. Você faz a automassagem, você pode utilizar ele para minimizar e aliviar as dores, né? Se for essa particularidade. Por isso que é super importante você ter o diagnóstico e entender realmente o que está acontecendo. O rolo, a bolinha. Se for flexibilidade, fazer alongamento para melhorar a flexibilidade. Se for fraqueza da musculatura, reforço muscular para melhorar e proteger essa articulação, enfim. Então tem essas opções, tá bom? Alessandra, né? Obrigado pela participação. Vamos lá, deixa eu selecionar mais uma. Ó, vamos lá, Adriana Ceissa, né? Tiago, o reumatologista passa muitos exames na primeira consulta? Então, essa não é uma... Eu não consigo te dar uma resposta que é uma resposta que serve para todo mundo, porque cada profissional conduz o trabalho de uma forma, cada profissional tem uma linha de trabalho, entendeu? Tem os profissionais que se formaram em 1970, tem os profissionais que se formaram em 1990, tem os profissionais que se formaram em 2010 e os de 2020, então cada profissional tem um histórico. Talvez o cara que se formou em 1970, 80, não sei, enfim, vamos supor que ele se formou ali, não se atualizou mais, não foi em congresso, não fez nada, ele tem aquela limitação, entendeu? Pode acontecer, não estou falando que todo mundo é assim. E isso pode acontecer com os outros, e também o contrário é verdadeiro, entendeu? Então tem que avaliar. Isso vai depender de cada histórico do paciente. Tem paciente que talvez ele não precise de tantos exames, tá? Dependendo do histórico dele. Agora já tem outro paciente que ele vai precisar de mais exames. Talvez ele vai precisar até ser encaminhado para algum outro especialista. Pode acontecer do médico falar assim, ó, vou encaminhar você pro esse caso aqui, ó. Eu estou, sei lá, estou com uma pulga atrás da orelha, eu acho que a gente deve avaliar com o ortopedista. A gente deve ir no neuro, que você deve fazer isso. Pode acontecer, entendeu? Não tem uma resposta exata assim para todo mundo. Cada pessoa tem um tipo de organismo, né? Tem um histórico, tá? Então é isso, confia no profissional, segue o que ele está pedindo ali, e se você está com o pé atrás, estuda um pouco sobre o assunto, como funciona o processo, tenta chegar numa conclusão e aí você busca a opinião de algum outro profissional se aquilo está te incomodando, entendeu? Mas confia, eu vejo muito falta de confiança nos profissionais, isso partindo do paciente, né? Então o paciente começa ali a falar, mas o fulano tal. Vocês têm que confiar mais no processo. Aí deixa de fazer as coisas, porque viu não sei quem falando no Facebook, viu não sei quem falando no Instagram. Às vezes a pessoa que nem tem informação, nem tem embasamento naquele assunto, falou, ou até mesmo um paciente que fez tal coisa, ou comeu tal coisa, ou suplementou com tal coisa, você quer fazer igual, só porque a pessoa teve um resultado, falou que teve um resultado, entendeu? E aí você não segue o que o seu médico que está te acompanhando, que você pagou para ele, o cara que fez faculdade, que estuda sobre o assunto, se dedica, você não segue o que ele pede,
mas você segue as dicas lá do pessoal do Facebook, sei lá da onde, das comunidades aí, pessoa que você nem sabe quem é. Então isso é muito perigoso. Eu tô puxando a orelha de vocês porque eu tenho que levantar esse alerta, tá bom? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque isso é muito perigoso. Você não pode sair fazendo as coisas do dia para a noite. Tem que ter um acompanhamento ali. Vai utilizar o medicamento, tem que ser de acordo com a sua necessidade, sua história, com o que você já usa, para ver se é compatível. Vai tirar, tem que também usar uma estratégia para tirar. Não é cortar de uma hora para outra, senão pode fazer mal para você também. Enfim, então tome muito cuidado, tá? Selecionar uma outra pergunta. Vamos lá. Pergunta da Lucilene Leandro. Por que a fibromialgia mexe com o sono? Né? Então a pessoa, algumas não conseguem dormir, outras até conseguem, mas acorda como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Acorda quebrado, parece que nem dormiu. Às vezes acorda pior do que foi dormir. Essa é a realidade. Né? Então por que isso acontece? Porque você não desliga 100%. Você não consegue ter o sono REM, né? Então você não consegue desconectar. Geralmente, eu diria que 96% das pessoas, ou até mais, tem fibromialgia, tem também a ansiedade, e aí a pessoa ela vai dormir, né? Ela vai para a cama, tenta desconectar e não consegue, parece que ela tá no trânsito da China, eu costumo falar. Muita informação na cabeça dela e tal, e ela fica pensando no amanhã, fica pensando no que deixou de fazer, etc. Fica a 1000 por hora a cabeça dela, ela não desconecta, então ela não tem um sono de qualidade. E tem a pessoa que entra na depressão, e aí fica remoendo coisas do passado, coisa que deixou de fazer, ou que poderia ter feito de uma outra forma, ou uma perda que ela teve na família, ou uma perda, ou algum trauma que ela passou, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí também ela não consegue ter aquele sono de qualidade. Tem muita pausa durante o período da noite, acorda por qualquer barulhinho, ou então a pessoa bebe muita água, ou come muito alimento pesado, né? É muito calórico, próximo do horário de dormir, ele tem que ficar acordando para ir ao banheiro, isso acaba prejudicando. Guerreiras de Fibra, Marcelo Tito, para quem não conhece, segue a página dele lá, um excelente profissional, psicólogo, né? Ele atua somente com a prática de pessoas que têm dor crônica, especialista no assunto. Depois segue ele lá, eu tô vendo que ele tá acompanhando a live. Um grande abraço, Marcelo. A gente vai fazer uma live aí em breve, tá? Para vocês aberta aí. Então, essa questão do sono, esse pode ser um dos fatores, tá? Então, a fibromialgia traz como consequência essa alteração do sono. Essa alteração do sono. A pessoa ela vai deitar, tá com dor. Aí ela não consegue desconectar o pensamento dela, vamos dizer assim, o cérebro dela. Porque ela tá com dor ali no quadril ou na lombar, ela tá deitada tentando dormir, aquela dor tá latejando, tá formigando, tá queimando, né? E aí como que a pessoa vai conseguir desconectar desse jeito? Entendeu? Aí ela tá buscando uma ajuda profissional, ela tá tentando melhorar e não consegue. Aí parece que ninguém entende ela. Ela acaba sendo... recebe muito preconceito por parte das pessoas, até mesmo da família. Quem consegue ter paz desse jeito, algumas pessoas perdem o emprego ou nem conseguem um trabalho, e aí ela não tem esperança de que um dia ela vai melhorar, vai conseguir alguma coisa. Tem pessoas que perdem o relacionamento, às vezes a pessoa tem tanta dor que ela perde a vontade de ter relação sexual, por exemplo, ou ela já é casada, enfim, aí ela perde ela diminui muito essa vontade. Tem mulheres, né? Mulheres sentem muita dor, algumas mulheres, né? Aí vai entrar cada particularidade, e aí, tipo, o companheiro acaba não entendendo, né? Então, imagina a vida dessa pessoa, né? Ela vai entrar nesses episódios, vamos dizer assim, entendeu? Ela não consegue dormir, não tem um sono de qualidade, aí ela acorda destruída, cansada, com dor, com mais dor ainda, e isso vai virando uma bola de neve, vai aumentando a cada dia. Entendeu? Então tem que ter a saúde mental muito bem trabalhada se a pessoa se encontra nessa fase, né? Tem algumas outras que não vai precisar trabalhar tanto esse pilar. Aí o pilar dela é outro. Se a pessoa está sobrepeso, está obesa, o foco maior, não é o principal, mas o maior é ela cuidar da reeducação alimentar dela, cuidar da parte alimentar, para ela
consumir menos do que está gastando, entendeu? Enfim, e aí vem a prática do exercício físico, o autocuidado, você se conhecer cada vez mais, para poder saber lidar com as atividades do dia a dia, saber como fazer, o que fazer e o que não fazer, ter todos esses cuidados, entendeu? Isso é super importante, tá bom? Vamos para a próxima aí. Ó, a Lucy falou, qualquer estresse eu pioro e como por ansiedade. Isso acontece com muitas pessoas. A minha mulher é nutricionista, né? E aí ela trabalha com a parte comportamental. Então isso acontece muito, a gente vê diariamente. Com a pandemia aumentou muito, muito, muito. Então as pessoas, ela desconta as frustrações do dia a dia, a ansiedade dela, a tristeza, ela vai buscar o conforto aonde? Na comida, entendeu? E aí ela come descontroladamente. E aí ela tem que saber lidar com isso. Ela tem que entender que não é assim que funciona. Entendeu? Mas não é fácil, não estou falando que é fácil, é muito difícil. Por isso, às vezes sozinho você não tem esse entendimento, você nem consegue enxergar que você está fazendo isso, entendeu? Que você está errando, vamos dizer assim, né, entre aspas, errando, que esse é um ponto fraco seu e que você só vai conseguir melhorar com a ajuda e o acompanhamento de um profissional. Nenhuma dieta da lua, dieta do chá seca-barriga, suco detox anti-inflamatório, sei lá o que, jejum intermitente, nada disso vai te ajudar, entendeu? Sem o acompanhamento de um profissional, porque tem pessoas que viram um efeito sanfona, a pessoa emagrece, faz algo restrito e depois aumenta a compulsão, porque ela faz muito tempo restrição, depois fica louca querendo comer e aí come demais, às vezes volta o mesmo peso ou até mais. Aí ela começa um outro projetinho aí, sem acompanhamento, sem nada, vai fazendo das dicas das amigas, sei lá de quem, e aí chega uma hora que ela não aguenta mais, ou ela briga com alguém, enfim, volta a comer tudo, come até mais, engorda mais. E aí ela diminui e engorda mais, diminui e engorda mais, diminui. Quando ela vê, ela já está obesa, sobrepeso, está dependendo totalmente. Qualquer tipo de tristeza ela vai descontar num chocolate, num alimento que conforta ela. Tem pessoas que jogam isso para bebida, tem pessoas que jogam isso para o cigarro, entendeu? Começa a usar outras coisas que são mais perigosas ainda. Então isso é super importante, a Sabrina falou, né? Tratamento é multidisciplinar, alimentação, exercício e terapia, exatamente isso. E aí, em alguns casos não vai ser necessário trabalhar todos esses pilares, entendeu? Mas é super importante a gente entender o grau e a importância de cada um e avaliar em qual que a gente precisa atuar com maior porcentagem, entendeu? Com maior ênfase, vamos dizer assim, tá bom? Então, às vezes, a pessoa começa algo, por exemplo, medicamento. Começa o medicamento, 100% da aposta dela, ela joga no medicamento, esquece os outros pilares, acha que é besteira, acha que não precisa, acha que, enfim, não tem essa necessidade. Então não é assim, você tem que entender a porcentagem que você precisa trabalhar. E aí você tem que ter um profissional para te mostrar esse caminho, porque sozinho às vezes você não consegue, entendeu? Às vezes você vai numa consulta do médico, por exemplo, vamos supor que é o convênio. O convênio, todo mundo sabe, né, que o convênio, o profissional tem que atender o mais rápido possível, isso é uma realidade, poucas pessoas têm a coragem de chegar e falar isso. E aí o médico ele não consegue parar ali para ficar te ouvindo, te explicando e tal, não, ele vai falar, o que você tem? Ah, tô sentindo isso, 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 ele vai prescrever, ó, você vai tomar isso aqui, tchau. Próxima consulta, né, tem pessoas que falam, o médico é assim, assim, assado, não, entendeu? Agora paga um particular para você ver, ele vai ter 1 hora ali para ele sentar, conversar com você, explicar, e vai depender, né, também. Tem profissionais e profissionais, e isso acontece em todas as áreas, tá? Não estou criticando essa profissão em específico. Isso pode acontecer na minha, pode acontecer na sua, pode acontecer na de qualquer pessoa. Entendeu? Então é assim que funciona. É tipo assim, você ser atendida por algum profissional no convênio é como se fosse você chegar numa Smart Fit, não sei se aí na sua cidade tem. Você chega lá na Smart Fit lotada, 1, 2 professor, o cara vai te mostrar os exercícios e vaza. Quase ele não olha pra sua cara, né? Mas não é por maldade dele, é porque ele não dá conta, entendeu? E aí você ir no particular é tipo você pagar um personal trainer, pro cara tá ali com você, te acompanhando, te ouvindo, te ajudando. Que é o caso do meu programa, por exemplo. As minhas alunas têm o meu suporte, têm o meu WhatsApp, contato comigo, tem um programa todo detalhado, entendeu? Tem toda essa ajuda. Diferente se ela entrasse numa academia aí da vida, numa musculação, num pilates, sei lá onde, numa hidro, sendo acompanhada por pessoas que não têm experiência nesse assunto, né?
porque não domina, não conhece, ou não teve muita vivência, entendeu? E aí ela fica meio que... As pessoas acabam não investindo tanto no conhecimento sobre fibromialgia e sobre algumas outras doenças, porque não aparece tanto no dia a dia para ela. Então, para ela, financeiramente, não faz sentido, até mesmo profissionalmente. Qual sentido faz você estudar? Vamos supor que você é cabeleireira. Eu sou cabeleireiro, vamos supor, sou cabeleireiro. Aí no meu salão só aparece homem. Qual sentido faz eu estudar sobre mecha para mulheres, cabelo loiro, sei lá o quê, sendo que não vai vir mulher, entendeu? Então não faz sentido. Então o cara trabalha na academia, só aparece pessoas que querem emagrecer e quer ficar com o corpo sarado, hipertrofia, né? Qual o sentido ele ficar estudando sobre outros assuntos, entendeu? Ele quase não tem tempo. Para você, quando você vai dedicar a emagrecimento, hipertrofia, já é muita coisa que você precisa aprender. Então ele vai sempre buscar se atualizar naquele assunto, entendeu? E aí imagina, tem Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, nossa, tanta coisa. Câncer, AIDS, enfim... Tantas doenças. Imagina se o cara parasse para estudar todas, sendo que não aparece nenhum aluno para ele. Se aparecia uma vez a cada 6 meses. Para ele não faz tanto sentido, entendeu? Então isso acaba acontecendo. Na faculdade a gente aprende as principais. Só que é muito superficial o aprendizado. Existe essa doença e geralmente a gente trata assim, assado. Ponto. Nunca mais você vê. E o que você vê é muito superficial. E quando você não tem vivência... Na teoria, que o professor sempre fala, é bem bonitinho, né, as recomendações, mas na prática é outra forma. Se fosse tão simples assim, seria muito bom, né, que mais pessoas seriam ajudadas, mas não é tão simples. Por isso que existem cursos complementares, por isso que existe pós-graduação, por isso que existe tudo isso, entendeu? Porque é necessário, né, a gente está lidando com pessoas. Então pessoas não é tão simples, não é tipo uma tabela, não é uma planilha, que você vai lá, é isso. 1 mais 1 é 2, não é assim, entendeu? Então é muito mais complexo. Vamos à próxima. Vamos lá. Dan Meto, acho que é assim. Ela perguntou o seguinte: tenho muita fadiga, por isso começar é tão difícil. Tem alguma dica? Acho que ela quis dizer começar o dia, né? Muito difícil. Tem muita fadiga, já acorda, não quer nem sair da cama. Fala, meu Deus, tem alguns dias que isso acontece comigo. Tipo, eu falo, nossa. Por exemplo, eu não gosto de fazer exercício físico logo no primeiro horário do dia. Eu prefiro fazer no final do dia, mas isso é uma particularidade minha. Por exemplo, eu tô cansado, aí eu faço o exercício, aí você tem que testar pra você. Se você nunca ouviu falar isso, testa, tá? Eu sou um celular. Eu durmo, acordo com 90% da bateria carregada. Aí o que acontece? Eu vou usando essa energia durante o dia, certo? Chega no final do dia, eu tô com 30, 20% da minha energia, da bateria. Aí eu vou e faço a prática do exercício físico. Então esses 20, 30% eu acabo de esgotar. Então quando chega próximo do horário de dormir, eu tomo um banho e tal, como um negocinho, né, bem leve, próximo de dormir. Às vezes eu tomo até um shake, se for o caso, um whey protein com carboidrato, alguma coisa. E aí eu vou dormir mais cansado. Aí o meu sono vai ser de mais qualidade. Mas, para algumas pessoas não funciona. Por quê? Porque a prática do exercício físico deixa a pessoa muito acelerada. Porque libera a adrenalina. A adrenalina deixa a gente ligadão. E aí já é o contrário. A pessoa que sente assim, quando ela faz no primeiro horário do dia, ou próximo do primeiro horário, né? Ela vai se sentir melhor durante o dia. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas que tem fibromialgia. Entendeu? A pessoa faz no primeiro horário, aí ela fica mais lenta, mais cansada, com sono no meio do expediente. Então não é tão legal, mas você pode testar para você. Para boa quantidade de pessoas se sente melhor fazendo no primeiro horário, entendeu? Então ela faz ali, aí durante o dia liberou adrenalina, ela já fica mais alegre, porque libera adrenalina, endorfina, tem vários hormônios, né, que é benéfico para o nosso corpo. E aí a pessoa já fica com mais disposição, alegre, mais energia. Então você tem que testar para você. Eu costumo falar, testa, só vai saber testando, porque não é uma coisa exata para todo mundo, porque cada organismo vai responder de uma forma. Tem pessoas que trabalham mais sentado durante o dia todo, tem pessoas que trabalham em pé. Então é diferente a rotina da pessoa que trabalha sentada e da pessoa que trabalha em pé, entendeu? Tem pessoas que falam muito, tem pessoas que não falam tanto.
Tem pessoas que têm que raciocinar, pensar demais, usar muito o cérebro, já tem outras pessoas que nem tanto, é mais o corpo. Enfim, tem a pessoa que está sobrepeso e tem a outra que está mais magrinha, então é diferente. Tem uma que tem 90 anos, eu exagerei, 70 anos, e tem a outra que tem 30 anos. Acaba sendo diferente, entendeu? O corpo um pouco mais com a idade avançada, ele acaba sentindo mais metabolismo mais lento, ossos mais frágeis, o corpo mais frágil de uma forma geral, aí vai depender. Tem pessoa que tem 30 que pode ser mais frágil do que a de 60, por exemplo. Se a de 30 for ativa, se a de 60 for ativa e a de 30 sempre foi sedentária, pode acontecer da de 60 ter um condicionamento físico muito melhor. Então isso acontece, tá? Então a fadiga ela acontece. Por que ela acontece? Porque você tem um sono de má qualidade, provavelmente. Aí tem que fazer alguns exames, né? Hormonais, não sei se você já fez, tireoide, se tiver alguma alteração, você acorda com fadiga. Todo mundo vai ter, professor? Não, mas pode acontecer. Vitamina D baixa, se a sua vitamina D estiver baixa, você tem esse sintoma de fadiga, imunidade cai. Então mas aí já é uma parte médica, né? Nem tanto da minha área. É o médico que tem que avaliar, pedir. A nutricionista, ela também consegue ver vitaminas, minerais. Ela entra na classificação de vitamina, mas aí ela é um hormônio, né? Então, não sei, tem esse vai e não vai, não sei. As pessoas falam como vitamina, mas falam, mas ela é um hormônio, na verdade, enfim. Então, esses dois profissionais conseguem verificar, né? Fazer a solicitação de exame para verificar como tá. E aí, se tiver necessidade de repor, pede aí para os profissionais que te acompanham para verificar como que estão suas vitaminas, minerais, está tudo ok. Usa algumas estratégias que vê alguns posts meus aí sobre como melhorar a qualidade do sono, vai te ajudar bastante, tá bom? Fazer a higiene do sono, evitar bebidas próximo do horário de dormir, praticar o exercício físico ajuda. Tudo que eu estou falando aqui é de uma forma genérica, mas para a gente se aprofundar mais no assunto, aí teria que assistir os conteúdos específicos, né? Melhor ainda, ter o meu acompanhamento. E se você é minha aluna, entra no programa e eu vou te conduzindo para cada necessidade que você tem, que eu vou identificar dentro da sua avaliação física individual que eu faço com cada aluna. Então é assim que acaba funcionando, tá bom? Melhoras, Dan Meto, né? Acho que é isso. Vamos à próxima pergunta aqui, turma. Vamos lá. Pergunta da Iriene Aparecida. Obrigado pela participação. Qual o melhor médico para fazer o acompanhamento? Então, é aquilo que eu falei. Inicialmente, você vai buscar um médico. Ele vai te acompanhar, ele vai puxar seu histórico, vai pedir alguns exames, vai fazer algumas análises com você. Se ele identificar que tem algo ali que está alterado e ele não consegue tratar ou te direcionar, ele vai passar você para um especialista de uma outra área, entendeu? Então, qual que é o melhor? Não dá para... Tá, para quem tem fibromialgia, né, tem os sintomas da fibromialgia, você pode buscar o reumatologista, o neurologista ou um fisiatra, tá? Geralmente essas três especialidades. O reumatologista, eu recomendo que você busque um reumatologista. Aí depois, se o médico vê a necessidade de encaminhar para outras, ele vai encaminhar para você. Tá bom? Iriene Aparecida. A Joelma, minha aluna, deixou um depoimento aí para vocês. Ó. Gente, esse programa é a nossa única solução para viver sem dor. Que legal, Joelma. Muito obrigado pelo depoimento. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado mesmo. Show de bola. Vamos fazer uma live aí qualquer hora dessas, para a gente falar um pouco da sua trajetória quando você entrou no programa, como está sendo, quais foram as evoluções que você teve. Ó, a Ângela falou o seguinte, né? Eu estava falando que as pessoas acabam descontando, vamos dizer assim, a falta de esperança, a dor, através do alimento, do cigarro, da bebida, enfim. E aí a Ângela falou, para ela acaba eu jogo pro cigarro, tá vendo? Então isso acontece mesmo, né? E a gente tem que lidar com essa questão. Porque senão vira uma bola de neve descontrolável, porque essa compensação que você acaba fazendo
ela pode gerar outros efeitos negativos na sua saúde, entendeu? No caso dela, o pulmonar, né? Então pode dar, complicado. A pessoa que começa a comer muito e aí eleva muito peso, ela pode ter um problema cardíaco, problema respiratório, diabetes, colesterol alterado. E aí ela, além de ter as dores, ela vai ter outros problemas, vai ter que consumir mais medicamento, enfim. Então a vida dela vai degradando, então tem que tomar muito cuidado, tá? Deixa eu ver aqui, estou lendo mais algumas perguntas. Ó, a Fabiana Alcântara, ela falou, existe consequências para a visão, pois percebi que fiquei com problemas, preciso usar óculos. Eu nunca li nada relacionado a isso, tá? Então, até hoje, o entendimento que eu tenho é que a fibromialgia não causa essa alteração na visão. O ideal é você buscar um médico que é especialista nesse assunto, tá? Que é especialista nesse assunto. Se você buscar, entra no site, na Sociedade Brasileira de Reumatologia, ou busca no PubMed, em alguma rede de pesquisa sobre artigo científico, e aí você pode ler assuntos relacionados à visão, né, aos olhos, com a fibromialgia. Eu nunca fiz esse assunto específico, mas também porque é incomum, nunca ouvi falar, tá bom? Então você tem que buscar um médico mesmo. Toma cuidado em achar que tudo é da fibromialgia, entendeu? Tem que tomar cuidado. Então tem que analisar, tipo assim, às vezes a pessoa aceita, eu tenho fibromialgia, minha visão está comprometida, isso é da fibromialgia, então não vou buscar alguma alternativa, e aí deixa de lado. Então não faça isso. Busque os especialistas para cada assunto, para ele conseguir te ajudar. Tá bom? Que o mais importante não é saber se é da fibromialgia que causou isso, é saber o que você tem e tratar o mais rápido possível, entendeu? Esse ponto específico seu. Então, a minha dica é que você faça isso, tá? Professor, fibromialgia pode trazer alguma deformação no passar dos anos? Então, deformação a fibromialgia não causa, tá? Tipo, não tem nenhuma comprovação que fala assim, a fibromialgia causou essa deformação. O que acontece? Por conta do sedentarismo, que a maioria das pessoas que tem fibromialgia acabam seguindo por esse caminho, ela começa a comprometer a flexibilidade, o enfraquecimento, entendeu? Do corpo, né? Então o corpo ele vai ficando mais frágil. Quando você compromete a flexibilidade, você vai ficando corcundinha, entendeu? Você vai ficando com a coluna arredondada, você vai ficando com o pescoço para frente. A tendência é essa. O seu joelho pode ir para dentro, ficar em valgo, né, que chama. Ao invés de você ter o corpo tipo normal, vamos dizer assim, igual as outras pessoas, você pode gerar essa alteração mais acentuada. A maioria das mulheres já tem, porque a mulher tem a tendência a ter o quadril mais largo do que o homem, aí o joelho naturalmente ele vem mais para dentro, a anatomia da mulher, mas aí ela pode acentuar, aumentar isso ainda mais, se ela é uma pessoa sedentária, e se ela tem a predisposição de ter isso daí aumentado. Por conta da sua má postura, você pode gerar uma protusão discal, uma hérnia de disco, então você, não sei o que seria uma deformação para você, mas a gente pode classificar como se fosse, né? Que você vai ter algo alterado no seu corpo, por conta de fraqueza muscular, por conta de comprometimento da flexibilidade, do movimento, da boa postura. Por que você tem uma má postura? Porque os seus músculos do core, músculos paravertebrais, músculos posturais, que são mais profundos no nosso tronco, eles são fracos, você não estimula para nada, entendeu? Você está parada. Por que está parada? Porque se você tem medo de praticar alguma coisa e ficar com mais dor ainda, eu te entendo. Então isso acaba acontecendo, né? Mas a maioria das vezes isso acontece por falta de informação, porque a pessoa não tem uma orientação boa o suficiente. Talvez quando ela teve algum contato ou experiência com a prática do exercício físico, ela foi acompanhada de alguém que não tinha experiência, tentou alguma estratégia, a pessoa teve uma experiência negativa e aí ela classificou na cabeça dela que o exercício ele não funciona, entendeu? E aí ela nunca mais quer saber, ela foge disso. Pode ser com fisioterapeuta, pode ser com professor de educação física, pode ser com quem for. Ela vai achar que todo mundo é igual, mas não é assim que funciona, entendeu? Não é assim, tem casos e casos, né? Tem casos e casos, então tem que avaliar, tá bom?
A Irene falou tudo, show de bola, fico feliz, Irene, que você tenha gostado. Horrível pra mim, a Nessa falou, exatamente. Selecionar mais alguma pergunta. Já tem 3 meses em crise, estou aguentando ver assim. Pode me ajudar? Vamos ver essa daqui, ó. A Lázara Alves. Boa noite, professor. Já tenho uns 3 meses com crise. Já não estou aguentando viver assim. O que pode me ajudar? Então, o que acontece, turma? Quando a pessoa começa a sentir dor, eu vou voltar lá na primeira resposta, né, da nossa live de hoje. Pessoa, qual que é a fase inicial? A pessoa começa a sentir dor, ela vai buscar a causa dessa dor. E ela vai aonde? Vai no médico. O médico identifica que ela tem fibromialgia. Tem que começar do básico, tá bom, Lázara? Porque às vezes a pessoa ela teve uma experiência de ter o diagnóstico com um médico, ela começou a usar um medicamento, aí de repente ela parou do nada e nesse meio caminho tentou fazer exercício e tentou tomar o chá do não sei o que a fulana indicou, o suplemento do não sei o que lá, poxa, tanta coisa louca aí que eu vejo, e aí ela não faz o básico, entendeu? O básico que tem comprovação científica. E aí chega uma hora que tudo bagunça na vida dela, na mente dela, ela acha que já tentou de tudo, mas na verdade ela não tentou da forma mais efetiva como deveria ter sido, entendeu? Então a minha recomendação é que você volte lá no início, apaga tudo da sua memória, entre aspas, né? Tudo que foi negativo, pega as suas experiências positivas e aí você começa do básico, entendeu? Então começa do básico. Se você não foi acompanhada por um profissional que tem experiência nesse assunto, começa a ser acompanhada por esse profissional. Enfim, atualiza, faz um check-up aí da sua saúde, verifica como tá? Agora, deixa eu ver aqui, já tem uns 3 meses que estou em crise e não estou aguentando. O que você pode fazer para minimizar essa sua tensão, essa sua dor? Fica um pouco difícil eu falar, porque eu tenho que entender, eu tenho que te conhecer um pouco melhor. Mas você pode usar exercícios que são exercícios voltados para o relaxamento, tá? Para você ter menos dor. Então você pode usar o exercício de automassagem, tem várias ferramentas, como eu já falei, bolinha, rolo, bastão, aí tem massoterapeuta, tem fisioterapeuta que faz, né? Vai depender da condição financeira de cada pessoa, mas a grande maioria não tem condições de pagar o profissional, então por isso que eu ensino a pessoa a fazer sozinha ali, de uma forma adaptada, dentro da possibilidade dela. E quem pode ter o acompanhamento profissional, show de bola, a pessoa vai ser acompanhada melhor ainda. E exercício de alongamento para melhorar a sua flexibilidade, também ajuda no relaxamento, no alívio das dores, mas você não pode ficar só nesse ciclo, senão você vai ficar nesse ciclo pro resto da vida. Estão perguntando aqui, você mora onde? Eu moro em São Paulo, tá? Mas eu só atendo online, eu só faço atendimento online. Se não, porque, tipo assim, se você faz isso para aliviar, mas a sua dor que está sendo gerada é por vamos supor, no quadril e região das pernas, você está usando todas essas dicas que eu falei para aliviar, está soltando, está melhorando a flexibilidade e tal, está relaxando. Só que o músculo do quadril está fraco, o glúteo médio especificamente, que é um estabilizador do quadril, ele está fraco. Você não fortalece ele, depois de 2, 3, 4 dias, sei lá, 1 semana, 2 semanas, a dor pode voltar, entendeu? Por quê? Porque você usou as estratégias para aliviar, para ficar com menos tensão e dor, mas você não cuidou da raiz do problema, que é o enfraquecimento da musculatura do glúteo. Então você tem que fazer esse reforço muscular dessa região para que esses episódios de dor, eles não voltem, entendeu? E aí você vai parar de fazer os exercícios de relaxamento? Não, você vai manter, porque é uma manutenção, entendeu? É uma prevenção. Então isso acaba acontecendo. Por isso que é super importante você ter o acompanhamento do profissional. Então eu farei isso, Lázara. Começa do zero, com acompanhamento de profissionais que sabem do assunto. Não sei qual que é a sua experiência com isso. Tá bom? Estarei na torcida para que você melhore aí o mais rápido possível, de verdade. Tudo de bom, depois me conta aí um dia como que foi. Como que você vai estar, né? Deixa eu ler outra aqui. 10 horas e 15 agora. Eu estou estourando meu tempo, já estamos com 1 hora de live. Ó, a Zenir, né? Ela perguntou o seguinte: boa noite, professor, tenho fibromialgia e artrose, inclusive na coluna.
Vou ler de novo, tá? Travou minha língua aqui, a boca tá seca, esqueci de trazer minha água. Boa noite, professor, tenho fibromialgia e artrose, inclusive na coluna. Posso fazer os exercícios? Não só pode, como deve fazer. Principalmente na coluna. Se você deixar os músculos fracos, né? Se você perder a força básica ali da estrutura da coluna, do core, região central do seu corpo, você vai deixar a sua coluna ainda mais vulnerável. Se você está com artrose, aí você vai sofrer ainda mais, entendeu? Você pode acelerar o processo quando você é uma pessoa que a gente considera como sedentária, não pratica exercício, entendeu? Então não só pode, como deve, vai fazer adaptado para a sua necessidade e realidade, focando nos seus pontos mais fracos, né? Tem pessoas que falam, eu não consigo levantar da cama. Vai fazer o exercício adaptado na cama, deitado. De algum jeito vai fazer, vai começar com os básicos, mas vai começar com alguns de movimento, de alongamento, de automassagem, vai começar com o básico, e aí com o tempo a tendência é evoluir. Só não pode querer do dia para a noite. Você viveu 30 anos com dor, aí você vai querer em um mês ter o alívio dessas dores? Não é assim que funciona. Tem que colocar na cabeça que é um tratamento, passo a passo, aos pouquinhos, entendeu? Ah, mas eu vi a fulana, professor, sua aluna falando que com um mês ela tinha 10 de dor, hoje está com 2, está com 3. Ah, eu vi que a outra tinha 8 e hoje está com 5. Por que eu tinha 8 e hoje eu estou com 7? Pode acontecer, né? Em um mês. Porque você é você, ela é ela, entendeu? Você tem um grau de dificuldade, ela tem outro. Você não pode se comparar com ninguém, você tem que se comparar com você mesmo. Então é o que eu falo para as minhas alunas e alunos. Se compara sempre com você. Como você está hoje, como você vai estar daqui um mês, depois de mais um mês. Aí tem pessoas que às vezes não... Pode acontecer da pessoa não ter uma melhora tanto na disposição, mas ela diminuiu muito a dor dela. Tipo, ela tinha uma dor 10, foi para 7. Nossa, em um mês, isso é... Para uma pessoa que estava 30 anos sofrendo, isso é tipo assim, ganhar na Mega Sena, entendeu? Mas aí ela fica com o pensamento de, mas a minha fadiga ainda tá, tipo, não melhorou. Calma. É um passo de cada vez, você melhorou as dores, automaticamente quando você melhora a dor, você tem que ligar os pontos, você vai melhorar a sua qualidade do sono, você vai dormir melhor, automaticamente você vai melhorar a sua disposição, vai ter menos fadiga no dia seguinte. Então uma coisa vai se encaixando na outra, só que é um processo, entendeu? Então é assim que funciona. Então, pode fazer sim, Zenir, tem que fazer, tá? Pode perguntar pro seu médico, pro seu fisioterapeuta, para quem for, eles vão falar a mesma coisa para você. Ó... professor, fibromialgia dá fraqueza na musculatura? Quem perguntou foi a Vandi06. Então, não é que a fibromialgia causa fraqueza na musculatura, mas as consequências que acontecem no nosso corpo, que a fibromialgia causa, que é a dor ela te limita de fazer movimentos. E como que a gente fortalece a musculatura? Através da contração e relaxamento da musculatura. Então, ó, bíceps, estica, né? Estende o cotovelo, alonga. Fecha o cotovelo, contrai o bíceps. Ó, alonga e contrai. Entendeu? Se você tem uma contratura muscular, nódulos musculares, sei lá, tá com encurtamento, tá com dor nessa região, você não vai conseguir fortalecer ela como deveria. E aí você vai gerar uma fraqueza na musculatura. Se você não consegue agachar porque o quadril está doendo muito, o joelho, por conta de uma particularidade que você tem no quadril ou no joelho, você vai ficar inativa e aí a consequência é o quê? É você ficar com fraqueza na musculatura, porque você não está estimulando ela o suficiente, entendeu? Então não é que a fibromialgia causa diretamente. O que ela causa? Ela causa a dor, só que a dor vai causar o sedentarismo, vai fazer você ficar inativa, e a inatividade vai fazer você gerar fraqueza no corpo. É igual, por exemplo, a pessoa quando vai chega na terceira idade e ela é sedentária. Geralmente idoso tem muita queda, né? Por quê? Porque ele não estimula o corpo, ele é sedentário, fica o dia todo sentado lá assistindo televisão, o dia todo sentado conversando com o vizinho, se aposentou, não faz mais nada, só sentado e dormindo. Ele vai ficando fraco, a musculatura dele vai ficando fraca, o osso dele vai ficando fraco. Alguns idosos têm osteoporose, ele fica mais frágil ainda porque fica esponjosa, né? A estrutura óssea. Fica parecendo como se fosse uma esponja. E aí já não tem músculo para proteger, aí ele vai ter uma queda mesmo, entendeu? E aí gera uma fratura exposta, enfim, é bem perigoso. Então como que você fortalece a estrutura óssea e a estrutura muscular? Através da contração muscular. Quando você gera contração muscular, você encurta e alonga a fibra muscular, você fortalece ela.
E aí quando você faz essa contração, você comprime, você pressiona aquela região ali dentro, você está gerando um impacto, né? Um estresse no osso. Esse estresse no osso faz com que o seu osso fique mais forte. A própria caminhada também, os impactos, né, da caminhada. Tem pessoas que falam, eu tenho hernia de disco, não posso fazer caminhada, ou então condromalácia patelar. Depende, em alguns casos não pode mesmo por um determinado período, não para a vida toda. E aí, só que esse impacto vai ajudar no fortalecimento, entendeu? Não só ele, né? Ele é um dos fatores, tem outros que são muito mais importantes. Mas o impacto através da contração muscular e, dependendo do caso, do movimento, te ajuda no fortalecimento daquela articulação, deixa ela mais preparada. Porque ela vai tensionando, vai gravando aquela informação na memória, e aí aquilo que você começou de uma forma, ele vai ficando mais fácil, e aí você tem que usar estratégias para ficarem mais difíceis e o seu corpo continuar evoluindo. É igual na escola. O professor chega um dia e ensina um exercício para você, você grava na memória, no outro dia ele vai ensinar o mesmo exercício de uma forma diferente, vai ser mais complexa. Só que você já está na memória gravado um aprendizado. Aquele segundo que é mais difícil, vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí no outro dia, você já tem duas experiências gravadas na memória. Então a terceira, o professor pode passar uma mais complexa, porque o seu cérebro está ficando treinado, o seu conhecimento, entendeu? O seu acervo, ele está ficando maior. É igual quando você lê livro, né? Você vai tendo uma visão de mundo diferente, porque você vai acumulando mais informações, você se torna uma pessoa diferente a cada livro que você lê, que você tem uma visão diferente de mundo e de acontecimentos. E aí com o exercício a gente pode classificar que isso acontece também, entendeu? Fibromialgia tem cura? Então, até o momento, até onde eu sei, a informação que eu tenho é que não tem cura, tá? Você tem estratégias que você consegue utilizar para você ter uma qualidade de vida melhor, para você conseguir conviver melhor com a fibromialgia. Mas curar e zerar 100% não, tá bom? Tem casos de pessoas que ficam com nível 0 de dor, mas não é que curou, mas ela está com nível 0 há 1 ano. Eu tenho aluna minha há 6 meses, há 3 meses, há 5, 7, 9, entendeu? Mas de repente, amanhã pode acontecer alguma coisa com ela e ela subir a dor dela. Tipo, de 0, ela sair da estaca 0 e ir para 3, para 4. E aí cada uma vai ter sua particularidade. Pode ser através da alimentação, pode ser através da saúde mental. Teve alguma experiência que, putz, perdeu alguém da família, sei lá, aconteceu alguma coisa, brigou com alguém. Então cada um tem as suas particularidades, tá? Ficou 2 semanas sem praticar o exercício, aí voltou a tensão, a rigidez daquela região, começou a trabalhar num lugar diferente, tá ficando muito em pé e não ficava muito em pé, ou tá fazendo muito movimento repetitivo usando um membro do corpo, membro superior ou membro inferior, enfim, então tem todas essas particularidades, cada caso é um caso, cada pessoa, 73 pessoas assistindo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas particularidades especial, tá? Você é única e especial, então não se compare com ninguém, você tem a sua história, e aí você tem que focar na sua história, em como você tá, e ajustando esses pontos para melhorar 0,1 por dia. Se você melhorar, no final do ano você já está super bem, entendeu? Então é assim, tem que tomar cuidado com ter muita pressa no resultado, em ter uma melhora, porque isso pode deixar você muito ansiosa, isso vai atrapalhar você no tratamento. E ao invés de fazer você melhorar, você pode piorar, entendeu? Transpiro muito, é um sintoma da fibromialgia. O que eu faço para melhorar isso? Esse é um dos sintomas, sim. Aí você tem que ter o acompanhamento do médico para melhorar isso. Certo? A prática do exercício físico, ela pode regular esse desequilíbrio no nosso corpo, tá bom? Mas se não for possível, através disso, se você já faz, já tentou e não melhorou, aí você tem que ter o acompanhamento do médico para ele identificar o que pode estar ocasionando isso fisiologicamente, né, na parte interna do seu corpo. E aí qual a estratégia que ele consegue utilizar? Se for no local específico, vamos supor que é nas axilas, sei lá, ou é só no buço, sei lá, enfim. Você tem, por exemplo, pessoas que usam Botox para minimizar isso. Então tem algumas estratégias na parte estética, né? Que aí já entra mais na parte estética. Porque pensando numa questão funcional, ela não vai te atrapalhar no dia a dia. Por exemplo, o que seria funcional? Que melhore, que piore as funções do seu dia a dia. Então, por exemplo, você não consegue, se você tem o quadril com alguma coisa prejudicada ou o joelho, você não consegue sentar na privada, não consegue sentar na mesa para se alimentar,
não consegue sentar para entrar num carro, não consegue agachar para pegar alguma coisa, não consegue sentar no sofá, não consegue sentar na cama. Isso prejudica a sua vida funcional, entendeu? As funções básicas do seu dia a dia. Aí é um trabalho que está totalmente focado na reabilitação para melhora da sua função básica. Agora, quando é tipo suor excessivo, não vai atrapalhar em todo o corpo, ela falou, né? Transpiro muito, é um sintoma de fibromialgia. O que eu faço para melhorar isso? Tem que ir no médico, fazer os exames, ele avaliar mais detalhado e ver como que se dá para ser trabalhado, entendeu? Como que pode ser trabalhado isso. Você falou que é em todo o corpo, né? Agora eu vi sua mensagem aqui, demora um pouco. Eu transpiro muito nos pés e nas axilas. Mas pra mim é, tipo assim, dá pra viver, entendeu? Não é confortável, mas, poxa, vou fazer o quê? Aí o que eu faço? Na axila eu uso um desodorante que ele é focado para minimizar isso e nos pés não tem o que fazer, acaba acontecendo, né? Então, sempre que dá, eu sempre tento ficar de chinelo para ventilar mais e tal, não evito usar tênis e etc. Mas tem alguns alimentos, tem como você tratar, mas aí tem que ser com o acompanhamento do médico, tá bom? Infelizmente, tem questões particulares que eu não consigo chegar aqui e falar para você, entendeu? Tipo, te falar, faz isso, faz aquilo, tá? Você tem que ter o acompanhamento do médico, porque eu sou professor de educação física, né? Eu não sou médico, então, e mesmo que fosse, o médico não pode, tipo, ler o que você falou, né, os seus sintomas, e aqui ao vivo, de qualquer jeito, pegar e falar, faz isso, faz aquilo. Você pode... Não é assim, então tem que olhar com mais detalhes, olhar seus exames, identificar seu histórico, para poder te passar alguma alternativa. Mas aí entra na parte estética, né, como eu falei e repito. Você já foi na dermatologista? Você pode tentar ir, não sei se você já procurou uma dermatologista? Procura, tá bom? Se você tiver um convênio e tal, procura uma dermatologista. Se você tiver alguma consulta marcada de retorno com o médico, aí você vai nesse médico, sei lá, reumatologista, ortopedista, neurologista, o que for. E aí você fala isso pra ele. Fala, mas isso está me incomodando muito, tá atrapalhando a minha vida, tá horrível, eu quero melhorar. E provavelmente, se ele achar que é o mais adequado, ele vai te passar um encaminhamento pro dermatologista, que é o médico que cuida dessa questão. Tá bom? Espero que te ajude aí, mas não desista. Não desista. Continue buscando alternativa. Turma, tá muito bacana, tem muita pergunta aqui que eu poderia responder, mas meu tempo já estourou, já passei 1h30 de live. Então uma boa noite a todas e a todos, se tiver algum homem assistindo, certo? Um abraço, tchau, tchau.